Pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai começar o último dos 6 processos de gestão de pessoas, né? Que é exatamente a parte dedicada ao processo de monitorar as pessoas nas organizações, né? Aqui, nesse capítulo, né? Nessa última aula, nessa aula 14, essa palavrinha monitoração, ela tem um significado um pouco mais especial, tá? Por quê? Porque monitorar a gente já sabe, né? Significa, entre tantas coisas que a gente consegue imaginar, seguir, acompanhar, orientar, né? E principalmente manter o comportamento das pessoas, o comportamento dos colaboradores, dentro de algum limite bem pouco variado num limite bem pouco variado, né? Eu ia falar variado de variação, mas é dentro de um limite bem pouco variado, tá? Por isso, a gente usa nesse momento a palavra monitorar em vez de controlar, tá? Exatamente para tentar evitar esse sentido de fiscalização, esse sentido de submissão, esse sentido de seguir cegamente regras e regulamentos impostos, né? Como a gente já percebeu que a gente está trabalhando numa gestão de pessoas moderna, né? A gente consegue também perceber que numa cultura que seja mais democrática, que seja mais participativa, esse controle externo que eu disse que deve ser evitado, ele deve ser, de uma maneira ou de outra, substituído pela autonomia dos colaboradores, principalmente quando a gente fala em buscar meta, em buscar resultado, que vai trazer pontos positivos tanto para as pessoas quanto para as organizações. Então, para a gente falar de sistema de informação de gestão de pessoas, a gente precisa rapidamente passar pelo que é um banco de dados, tá? Por quê? Porque a base de todo o sistema de informação é o banco de dados. Banco de dados ou base de dados, também conhecido em algumas literaturas, que acaba funcionando como um sistema que acumula, que armazena dados codificados e que vão ser disponíveis para o processamento de informações mais para frente, né? Por isso a gente fala que banco de dados é a peça principal de um sistema de informação, né? A gestão de pessoas, pessoal, ela acaba precisando bastante, né? Ela acaba requerendo a utilização de vários bancos de dados que devem estar interligados, né? Que devem ser interagentes para que elas possam obter, para que elas possam armazenar, para que elas possam oferecer dados e informações, principalmente a respeito de diferentes níveis de complexidade ou de estratos de complexidade, que é o que a gente mostra agora na figura 1. Né? Então, essa figura é um exemplo de banco de dados de gestão de pessoas, com diferentes estratos, com diferentes níveis de complexidade, envolve aí desde cadastro de pessoal até o cadastro médico, como a gente pode ver. Né? Então, tem a entrada dos dados que vão ser codificados, eles se transformam em informações, né? E eles fornecem aos gestores essas informações necessárias para a tomada de decisão com relação à gestão. Né? Então, o cadastro de pessoal tem dados sobre cada funcionário, o cadastro de competências tem dados sobre as competências de cada funcionário, o cadastro de cargo sobre os ocupantes de cada cargo, cadastro de seção sobre funcionário de cada seção, dados sobre funcionários de cada departamento, né? Cadastro de remuneração, dados sobre o salário, sobre os incentivos recebidos, também os dados sobre benefícios, dados sobre necessidades de treinamento, sobre treinamentos que já foram realizados, né? Dados sobre candidatos que podem serem promovidos ou que podem serem dispensados, dados sobre candidatos que querem, que almejam a vaga de emprego e dados sobre consultas, por exemplo, de admissão, de exames periódicos ou de demissão, tá? Aí, pessoal, nós temos também nessa figura 2 insumos básicos para o banco de dados de gestão de pessoas, né? Que é
são entradas, né? São coisas que alimentam, né? Qual é o alimento básico para esse banco de dados de gestão de pessoas, né? Por quê? Porque a manutenção, porque a atualização do banco de dados, ele é responsabilidade dos profissionais de gestão de pessoas, dos gerentes de linhas e até mesmo dos próprios colaboradores, né? Então, a manutenção, a atualização do banco de dados é responsabilidade dos usuários. Todos estão envolvidos na tarefa, pelo menos todos devem estar envolvidos na tarefa de manter esse banco de dados devidamente atualizado, já que o banco de dados é a base de todo o sistema de informação, né? Então, quando o banco de dados ele é centralizado na gestão de pessoas, é muito importante, é muito necessário fazer um recadastramento, um recenseamento de uma maneira mais periódica, exatamente para poder atualizar os dados pessoais dos colaboradores, né? Principalmente em relação às novas competências, às novas experiências, alguns cursos externos que os colaboradores fizeram ou deixaram de fazer, ao estado civil, mudança de endereço, etc, 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 tá? Já na figura número 3, a gente apresenta para vocês um banco de dados para um sistema de informação de gestão de pessoas, tá? Então, olha só, o sistema de informação de gestão de pessoas é uma abordagem muito mais abrangente, que trata a respeito dessa força de trabalho que a organização tem. E acaba servindo, sendo um alimento importantíssimo para que as análises sejam feitas, para que algumas ações, algumas decisões por parte dos especialistas de gestão de pessoas sejam tomadas da melhor maneira possível, almejando o maior sucesso possível. Então, esse sistema de informação de gestão de pessoas, ele deve atender principalmente às necessidades de ambas as partes, tanto dos especialistas de gestão de pessoas quanto dos colaboradores, tá? Então, o primeiro passo, tá, para que a gente tenha um sistema legal de informação para a gestão de pessoas é exatamente conhecer, é exatamente saber quais as necessidades de informação que o usuário tem, né? Então, de uma maneira geral, esse sistema de informação para a gestão de pessoas acaba cobrindo os seguintes aspectos, exatamente o que está na figura 3, né? Tem que ter um alinhamento com planejamento estratégico, né? Exatamente porque tem que ter informação, né? Para ser executado com sucesso. Tem que ter programa de ação de prática de GP, tem que ter registro e controle de pessoal, tem que ter relatório sobre remuneração, tá? Tem que ter relatório sobre cargo, sessão, ou seja, os custos envolvidos. Tem que ter um banco de dados de talento, né? Sejam esses talentos interno ou externo, ou seja, a gente tem que ter um banco de dados descrevendo as competências que estão disponíveis ou as competências que são necessárias para o sucesso organizacional. E aí, procurar essas competências da melhor maneira possível, né? Tem que ter outras informações que são relevantes para o sucesso da organização e para o sucesso das pessoas. Tem que ter assuntos de interesse profissional dos funcionários, né? Aqui é legal porque esse sistema de informação, quando ele é voltado para essa área de gestão de pessoas, ele tem que ter, por exemplo, estabelecido quais as oportunidades de promoção,
né? Quais as oportunidades de ascensão na carreira, quais as ofertas de treinamento, né? Alguma novidade sobre a organização que precisa ser passada de uma maneira mais rápida para os colaboradores, para os gerentes, etc., né? Novidades sobre produtos, novidades sobre serviços, sobre clientes, sobre fornecedores, tudo tem que ter como uma base aqui constando nesse sistema de informação para gestão de pessoas, né? Existem algumas organizações que são mais conservadoras que acabam restringindo certas informações, né? Principalmente deixando essas informações bem exclusivas para o órgão de gestão de pessoas, né? Mesmo sendo disponível para o órgão de gestão de pessoas, a gente sabe que isso não é mais a característica da nova gestão de pessoas, né? A gente sabe que a característica da nova gestão de pessoas é exatamente trabalhar com essas organizações que são mais inovadoras, né? E que acabam abrindo as informações tanto para os usuários, né? Quanto para os colaboradores, para os líderes, para os gerentes responsáveis por coletar e armazenar essas informações. O sistema de informação gerencial, de gestão de pessoas, né, ele tem como base um sistema de informação gerencial, tá? E como o que a Benato trouxe pra gente, esse SIG, né, Sistema de Informação Gerencial, é um sistema planejado para obter, para processar, para organizar, para armazenar, para disseminar a informação, né? Para que essa informação seja utilizada principalmente pelos gerentes de linha, né, pelos especialistas de gestão de pessoas, para poder tomar decisão que seja o mais eficaz possível dentro da organização, né? É importante a gente saber, pessoal, que as necessidades de informação gerencial em uma organização, elas são diferentes, elas são amplas, elas são variadas. Por isso mesmo é que exige que especialistas participem, gerentes de linha participem dessa elaboração, colaboradores participem dessa elaboração, né? Por isso que a gente acaba falando que o SIG, Sistema de Informação Gerencial, acaba ocupando um papel muito importante no desempenho desses gerentes, tá? Principalmente na condução das suas equipes, né? Para que um sistema de informação gerencial, para que um SIG seja montado, existem 3 principais providências a serem tomadas, tá? A primeira é saber exatamente quais as informações que os usuários precisam para assumir a responsabilidade de linha, né? E cuidar dos seus colaboradores, como eu disse que é muito importante, né? É importante a participação dos especialistas de gestão de pessoas, dos gerentes de linha, principalmente na condução das suas equipes, né? A segunda providência muito importante é, depois de conhecer, né, depois de saber quais são as informações que os usuários precisam, né, é exatamente ajustar esse sistema a essas necessidades dos usuários. E aí, esse ajuste vai facilitar na tomada de decisão que seja cada vez mais eficaz, né? E a terceira providência para ser tomada é verificar quais as informações devem ser prestadas por relatórios escritos, quais informações devem ser prestadas por relatórios virtuais, né? E mais que isso, né? Além de saber qual deve ser mostrada pelos relatórios escritos, quais devem ser mostrados pelos relatórios virtuais, é importante também conhecer quais as informações que podem e que devem ser acessadas somente nos terminais de computador, tá? E é exatamente isso que mostra essa figura número 4 para gente, tratando do Sistema de Informação Gerencial de Gestão de Pessoas. Pessoal, eu acho que já deu para a gente perceber, né, a partir do slide número 3, que um dos principais benefícios do sistema de informação é justamente
agrupar informações, né? Esse agrupamento de informações acaba, de uma maneira ou de outra, ajudando muito a organizar todo aquele montante de dados que a gente viu no slide número 2, né? Bem como interpretar esses dados e usar esses dados a favor da organização, né? Por conta, né, dessa otimização, é que fica, óbvio, mais fácil acessar diferentes informações, né? E, consequentemente, a partir da facilidade desse acesso, fica muito mais fácil pensar em pensar e colocar em prática algumas estratégias, diferentes estratégias, para que os dados que a gente viu no slide número 2 sejam cada vez mais positivos, né, nas análises que estão sendo feitas para que as decisões sejam tomadas, né? Mas é muito importante ter em mente que sistema de informação não se limita apenas à utilização de programas, tá? Falar em sistema de informação ligada à ideia de programa é um termo um pouco mais antigo, né? Mas a gente entende que sistema de informação hoje não envolve só programa, né? Envolve gente, envolve pessoas, tá? Além de processos de informações, de documentos, de dados, o sistema de informação hoje tem que envolver pessoas, tem que levar em consideração essa variável chamada pessoa, né? Por isso a gente fala de colaborador, né? Os colaboradores, eles precisam acessar, eles precisam receber informações ao seu respeito, né? Quando a gente faz a avaliação de desempenho, por exemplo, né? A gente coleta dados, transforma em informação e guarda para passar para esse colaborador informações ao seu respeito, né? Os colaboradores, eles precisam acessar, eles precisam receber informações sobre o seu trabalho, né? Quando a gente descreve cargo, analisa, desenha cargo, a gente tem algumas características desse cargo que são guardadas num sistema de informação. E o colaborador precisa acessar, precisa receber informação a respeito do seu trabalho, né? Então, é importante a gente saber que o sistema de informação, ele precisa também ser ajustado sempre às necessidades e às conveniências também dos colaboradores, tá? E é exatamente isso que mostra pra gente a figura número 5, né? Porque o gerente pode ter acesso a essas diferentes informações que foram processadas através de dados que fazem parte de um sistema de informação gerencial. Então, quanto ganha o funcionário, quando ele foi admitido, quando ele vai ter férias, qual é o cargo que ele ocupa, qual é a experiência que ele tem, quais as habilidades que ele tem, quais os programas de treinamento que ele fez, quais o que ele precisa fazer, né? Quais as respostas, né, que esse colaborador tem em relação à avaliação do seu desempenho, né? Quais os cargos que ele já ocupou, quais as metas, quais os objetivos que ele vai alcançar, né? Que processo ele já realizou, né? Falta muito para ele completar a meta ou não, né? Aí, a partir do momento do processamento dessas informações, é que essa saída de informação vai proporcionar a esse gerente a tomada de decisão que é tão importante para a vida da empresa. Então, sistema de informação é importante para a organização, mas é também importante para o colaborador, tá? Para que ele tenha feedback sobre diferentes questões relacionadas ao seu ambiente de trabalho, né?
Existem duas medidas que são utilizadas para avaliar o sistema de informação de gestão de pessoas, tá? A primeira, ela acaba se relacionando com as economias de custos decorrentes da redução das atividades administrativas, né? Decorrentes da redução dos níveis de staff, né? Recorrente das reduções de outros custos, tipo custo com malote, né? E também redução de tempo de espera dos gerentes para obter algum tipo de informação, né? Essa é a primeira medida, economia de custo, tá? A segunda medida para avaliar o sucesso desse sistema de informação de gestão de pessoas acaba envolvendo a verificação dos efeitos da informação do sistema para o tomador de decisão, né? E é essa segunda medida que mostra realmente os benefícios do sistema, os reais benefícios do sistema de informação que está sendo implantado ou que já foi implantado. Finalmente, né, o último slide da nossa aula e a última aula do nosso semestre, né? Então, eu quero deixar 3 pontos principais aqui. 2 são sobre a aula, né? Sobre a importância do banco de dados e a importância do sistema de informação, tá? E o último sobre o contexto da gestão de pessoas de uma maneira geral, tá? Sobre banco de dados, é importante a gente ter extraído dessa aula que o banco de dados ele é muito importante para a gestão de pessoas. Por quê? Porque ele é uma, entre aspas, uma coleção de dados, né? O nome já fala, que são coletados, né? Esses dados se transformam em informações. Essas informações elas são importantes quando elas são reunidas de forma organizada, quando elas são reunidas de forma consistente, quando elas são reunidas e elas ficam protegidas, né? E quando elas são passadas, essas informações elas são repassadas de forma acessível, de forma simples e principalmente de forma prática, né? Para ser trabalhada, né? Como eu já disse, né? Depois de tratados e analisados, esses registros, esses dados, eles se transformam em informações, né? E num mundo onde a informação, como a gente já viu durante o semestre inteiro, né? Num mundo onde a informação é protagonista, né? O banco de dados acaba sendo um grande diferencial para a empresa. Como eu já disse, né, o segundo ponto importante a ser tratado nesse slide, né, é sobre a importância do sistema de informação, né, para a gestão de pessoas. Eu espero que a gente possa ter percebido que esse sistema de informação de gestão de pessoas, ele é uma tecnologia, né, que acaba auxiliando a equipe de GP, né, a equipe de gestão de pessoas, a controlar as tarefas operacionais existentes dentro do setor, por exemplo, né? Então, ela serve para aplicar, monitorar, arquivar, por exemplo, as avaliações de desempenho que a gente fez lá no segundo processo de aplicar pessoas. Ela serve para gerenciar, por exemplo, um plano de carreira, né? Que a gente viu lá no processo de recompensar pessoas, de manter, desenvolver pessoas. Ela serve para ajudar a gente a promover, identificar a necessidade, promover os treinamentos, a dar feedback para o colaborador, para o líder, para a linha, para o staff, para o
estratégico, né? Ela serve para organizar, por exemplo, um pacote de remuneração, né? Do processo de recompensar pessoas, entre tantas outras funcionalidades, entre tantas outras importâncias que um sistema de informação oferece para gestão de pessoas, né? Quando a organização ela tem um sistema de gestão, né? Quando ela tem um sistema de informação disponível, ela não precisa, por exemplo, gastar horas e horas com aqueles processos manuais que a gente conhecia antigamente, né? A opção de automatizar, né, alguns processos dentro da organização a partir de um sistema de informação inteligente, né, é nítido que torna a rotina da organização muito mais dinâmica, né? E além de trabalhar nesses processos, além de tornar a rotina mais dinâmica, né? Um sistema de informação de gestão de pessoas inteligente, né? Acaba sendo uma alternativa muito eficiente para manter a organização competitiva em relação à sua concorrência, tá? Existem algumas vantagens de um sistema de informação de gestão de pessoas inteligente, né, quando bem utilizado pela organização, né? Principalmente, como eu já disse, tornar os processos de recursos humanos, tornar os processos de gestão de pessoas mais eficientes, melhorar o nível de colaboração dos funcionários, identificar talentos dentro da empresa, melhorar o desempenho dos funcionários, garantir alinhamento de metas e, principalmente, o foco principal é focado na tomada de decisão em tempo real, né? Porque com a adoção de um sistema de gestão de pessoas, com a adoção de um sistema de informação em gestão de pessoas, a busca, né, por diferentes tipos de informação acaba sendo muito mais rápida. E isso influencia diretamente na rapidez da tomada de decisão. E então, né, finalmente, como eu disse para vocês, eu espero que tenha ficado perceptível para todos nós que ao longo, né, das nossas aulas anteriores, né, ao longo do estudo desses macroprocessos, ao longo do conhecimento da cultura, do clima organizacional, do que motiva, do que desmotiva o colaborador, a gente possa ter percebido que a gestão de pessoas, ela envolve, ela integra 6 processos organizacionais, tá? E a maneira como esses processos eles são vinculados entre si, a maneira como esses processos são utilizados entre si de uma forma sistêmica, de uma forma integrada, de uma forma abrangente, é fundamental para oferecer entre aspas, um aporte de valor e mais que isso, um efeito sinérgico para a organização, né? Eu espero que a gente possa ter percebido que não é cada processo individualmente que conta, não é cada processo individualmente que importa, mas sim a integração entre todos eles, a conectibilidade entre todos eles, né? Finalmente, eu espero que possa ter ficado nítido, que a gente possa ter percebido que todos os processos,
todas as aulas abordadas no decorrer desse semestre, né, a gente tem anotado que o futuro da gestão de pessoas está estritamente ligado ao papel, né, que ela deve desempenhar na organização, seja incentivando parcerias, né? Que parcerias entre pessoas? Não poderia terminar a aula, o semestre sem essa frase, né? Mas a gestão de pessoas deve incentivar parcerias entre pessoas e organizações, organizações e pessoas, né? Mas não é só isso, não, né? A gestão de pessoas, ela tem que incentivar essa parceria, mas ela tem que também contribuir para uma ação, digamos assim, uma ação gerencial que acabe proporcionando que a organização alcance e, mais que isso, realize, né, a sua missão, né? Vamos voltar aqui, alcance, né, a sua visão, alcance os seus objetivos, mas também realize a sua missão, né? Porque a organização, quando realiza a sua missão, significa que ela está no caminho correto do sucesso, tá? Bom, o semestre está acabando, né? Mais uma vez de maneira remota. E eu espero que a gente tenha conseguido absorver da melhor maneira a importância da gestão de pessoas para o sucesso da organização, é claro, mas também para a gente, né? O quanto a gestão de pessoas é importante para o próprio colaborador, né? Para que ele se sinta bem dentro do ambiente de trabalho, minimamente bem dentro do ambiente de trabalho, já que ele passa a maior parte do tempo das suas vidas dedicando a sua força, né, ao ambiente organizacional. Um abraço para todo mundo e espero que todos se cuidem e rumo ao próximo semestre. Um abraço e obrigada por toda a atenção que vocês me deram ao longo desse semestre.